Boa noite, irmãos. Sejam todas muito bem-vindos. Eu sei que tem alguns que estão pela primeira vez à casa, seu Walter. Sejam muito bem-vindos. É uma benção tê-los aqui e todos que estão vindo, apesar do friozinho da nossa cidade, estão aqui firmes e fortes. Gratidão por todos estarem aqui. É com imenso carinho que eu peço novamente, por favor, deixe os seus celulares desligados. Mantenha-os até ao retornar depois do final da sessão, que será às 21 horas, tá bom? E hoje vamos falar um pouquinho também em gratidão, agradecendo domingo também, que foi dia do voluntário, e casualmente eu abri numa página que fala alguma coisa, diz-nos algo. Que a mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Capítulo 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec. É recomendado, é pedido, implorado que leiam, pratiquem o Evangelho no lar. Ah, não tem Evangelho? Tem algumas palavras, sente com seus e façam as preces. Isso vai fortalecer vocês. A espiritualidade tem pedido muito isso. Vocês de casa, vocês que estão aqui nos assistindo agora no Instagram, façam prece. Eleve seus pensamentos. Vocês viram o que houve com a nossa cidade de Canoas. E a gente sabe que as energias estão por todos acerca e principalmente nós somos seres de energia. Então, eu vou ler a beneficência, versículo 11. A beneficência, meus amigos, dará a vocês a mais pura e a mais bela alegrias do coração. Dessas que nunca são perturbadas, nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo que existe de grande e doce na generosidade das almas que são belas. Essas almas pensam primeiro no próximo, só para depois pensarem a si mesma. Elas sentem-se felizes em despir-se suas próprias roupas para cobrir o seu próximo. Se pudéssemos ter a doce ocupação de fazer os outros felizes, que festa aqui na terra seria! Poderia ser comparada à alegria de sermos representantes da divindade. Levando contentamento a essas pobres famílias que da vida só conhecem dificuldades e amarguras. Quando virem a face desses miseráveis com seus filhos pequenos, se iluminarem de esperança, pois em instantes não tinham sequer o pão, ouviam seus filhos gritando repetidamente a chorar essas palavras: estou com fome. Grito que se penetra como um agudo punhal no coração materno ou dos nossos pais. Aí então compreenderão como sentem-se felizes as pessoas que trazem alegria, onde momentos atrás só existia um desespero. Compreenderão agora quais são as obrigações, compreenderam agora quais são as obrigações para com os irmãos?
Vão de encontro ao infortúnio, vão em socorro principalmente das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Vão, meus bem-amados, e recorde as palavras do Salvador. Quando vestirem a um pequenino, lembre-se que é a mim que estarão vestindo. Que assim seja. Boa noite a todos. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nessa hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por tua luz e aquecidos por teu carinho, quando recorremos ao teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades, necessária ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a tua justiça e a sabedoria de tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina, e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por eles lhe foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz, e que assim seja. Dando início à nossa sessão, abrindo todos os trabalhos, iluminando essa noite para todos nós presentes e todos os irmãos na espiritualidade. Nosso querido regente Dr. Ricardo, que nos apoia, nos ilumina, nos abençoa. Eu peço em uma só voz agora que façamos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Convidamos agora o nosso expositor, o nosso querido irmão, Paulo Figueiredo, que irá nos falar sobre o dever. Seja bem-vindo, mano. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, né? Lá atrás também? Tudo bem? Vai ajeitar? Aí. Pronto, obrigado. Tá bem, obrigado. Antes de mais nada, nós devemos refletir sobre uma coisa que é muito importante, que são as leis naturais, as chamadas leis de Deus. A gente sempre pensa que caminho devemos seguir para fazer as coisas certas.
Essa é uma preocupação pertinente porque não está escrito em lugar nenhum que as leis de Deus são essas. Existe até no livro dos Espíritos algumas definições, como lei de progresso, lei de destruição, lei de amor, enfim. Mas aonde buscar esses elementos que façam que a gente haja corretamente? Porque nós estamos numa época que nós já entendemos e já sabemos que não existe castigo divino. Existe sim consequência dos nossos atos. E quando nós ferimos as leis naturais, nós sofremos as consequências. E essas consequências, por ignorância nossa, até nós costumávamos chamar de castigo, mas hoje já entendemos que o castigo não existe. Nós é que construímos situações em que acabamos sofrendo as consequências da lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que nós jogamos volta para nós com a mesma força, velocidade e intensidade com que foi jogado. Mas onde é que estão essas leis? E daí no livro dos Espíritos, na questão 616, se não me engano é 616, 621, Kardec pergunta exatamente assim: onde estão as leis divinas? E os Espíritos respondem clara e sinteticamente: na consciência. Ou seja, como Deus é a causa primária de todas as coisas, a gente ainda não consegue entender, ele é a inteligência suprema, ele é a causa primária de todas as coisas, isso é o máximo que a gente consegue entender sobre Deus. A sua natureza, a sua essência, não cabe no nosso entendimento ainda. Então, mas uma das coisas que a gente já percebe é que Deus está em todas as coisas, em todos os lugares. Consequentemente, está conosco. É por isso que quando somos criados, trazemos conosco uma centelha, é como se fosse um chip que tivesse todas as leis naturais. Só que a nossa consciência e o nosso livre-arbítrio, ele vai se abrindo, ele vai se ampliando conforme nós vamos evoluindo. Então, quanto mais ampla é a nossa consciência, mais claramente nós vamos entendendo os caminhos que nos levam a fazer as coisas certas ou erradas. E apesar de nós estarmos no início da nossa caminhada, nós estamos muito mais perto da criação do que do Criador ainda, nós já temos uma ampliação da consciência que nos permite entender muitas das coisas que nós fazemos e a nossa consciência nos diz: fez porcaria. Ou tomamos a iniciativa de ir fazer e a nossa consciência diz: não faz, que isso aí vai dar porcaria. Isso aí não presta, isso aí é ruim. Esse caminho não é bom. Aí a gente pode se perguntar: sim, mas e como é que eu vou ouvir a minha consciência? Então, em primeiro lugar, ampliando essa consciência com mais conhecimento, procurando o conhecimento. E abrindo a mente e o coração para si mesmo. Olhando para dentro de si mesmo. Porque o primeiro dever é para conosco. E isto não é uma atitude egoísta. Isso é uma atitude consciente. É uma atitude correta. Porque em nós estando fortes, nós estando sabedores de determinadas coisas, nós temos mais condições, daí sim, de emprestarmos aquilo que sabemos, emprestarmos aquilo que somos, para auxiliar os outros a crescer na nossa trilha, na nossa sombra, assim como nós crescemos na trilha e na sombra de outras consciências que estão num estado mais ampliado, mais adiantado do que nós. E para isso, e eu falei, se não me engano, foi na última vez que eu estive aqui, até falei nessa frase, e uma senhora que estava sentada naquele canto ali me corrigiu o nome do filósofo, que eu não me lembrava, eu falei que era um, e ela disse: não, é Sócrates.
Eu agradeci até para ela. Perguntaram para o Sócrates qual era o melhor caminho para o desenvolvimento do homem. E ele disse, conhecer-se a si mesmo. Ele disse, conhece-te a ti mesmo. E esse é um grande problema que nós temos. Para nós sabermos, entendermos, ouvirmos a nossa consciência, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber quais são os nossos limites, quais são as nossas virtudes e quais são os nossos defeitos. Até onde a gente possa entender como defeito e até onde a gente possa entender como virtude. Porque muitas das coisas que nós achávamos virtuosos quando éramos jovens e inexperientes, hoje nós sabemos que era melhor não ter feito. E que é melhor não fazer, inclusive. Então tem toda essa complexidade para nós nos conhecermos, tem a complexidade também do nosso amadurecimento nessa encarnação, na encarnação que estamos vivendo. É claro que nós somos resultado de tudo aquilo que nós construímos na nossa vida. Né? Tudo que a gente fez, desde que Deus nos criou simples e ignorante até hoje, em todas as encarnações que nós passamos, em todos os estudos que nós participamos enquanto desencarnados, tudo isso, as nossas atitudes e os nossos pensamentos criaram o que nós somos hoje. E essa criação é nossa. Nós é que criamos. Então quando a gente olha para uma criatura extremamente infeliz, porque é um criminoso, ou porque é um tarado, ou porque seja lá o que for, uma pessoa completamente desencaminhada dentro da sociedade, o que a gente pode imaginar é que ele está exercendo a construção que ele fez. E ele vai exercer amanhã ou depois a construção que ele está fazendo para ele. E conforme ele for ampliando a consciência dele, ele vai começando a entender melhor o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, apesar de complexo, é uma coisa simples. O que nós temos que ter é paciência conosco mesmos, porque sendo imperfeitos, nós temos todo um caminho a percorrer. Não é? Esse caminho ele é diferente para cada um de nós, porque cada um de nós escolhe como quer trilhar. Esse caminho, desde que fomos criados simples e ignorantes até chegarmos à perfeição. É um caminho longo e ele pode ser muito doloroso dependendo daquilo que nós criarmos, que nós plantarmos. Colheremos aquilo que plantamos, colhemos aquilo que plantamos. E sempre que plantarmos, colheremos. E o que plantarmos, colheremos. É mais ou menos assim que funciona. Aliás, é assim que funciona, não é? Muito bem. E daí, me disseram que eu tinha que falar sobre o dever aqui. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo, eu estou falando tudo isso que é para nós entendermos, mais ou menos, que o dever está ligado ao nosso autoconhecimento, à ampliação da nossa consciência, não é? E principalmente à nossa moral. Eu tenho aqui uma definição que eu gostei muito de dever, que diz assim, ó: dever é obrigação moral de podermos realizar as nossas tarefas da forma mais útil diante da vida. Quando falamos em vida, entendamos a nossa vida como espírito. Porque nós nascemos simples e ignorantes e temos uma vida só que é imortal. Nós não morremos, nós somos imortais e passamos por diversas encarnações. Mas, conscientemente, nós vivemos a nossa encarnação atual. É essa que nós estamos vivendo. Que a gente até costuma dizer que é a encarnação mais importante, porque é essa que nós estamos vivendo. Essa nós podemos trabalhar. Muito bem. Então, obrigação moral de podermos realizar nossas tarefas de forma mais útil diante da vida. Tanto da vida imortal, como desta vida material que estamos vivendo no presente momento. E daí o que é essa moral? Aí tem uma definição de Kardec, que diz assim: a moral é a regra para bem se conduzir quando eu consigo distinguir o bem do mal. Isso é moral. Isso é a verdadeira moral. Não é a moral de não poder mostrar as pernas, não é a moral de não poder fazer isso, não é a moral de fazer aquilo, não. É a moral de saber distinguir, quando a gente consegue distinguir o bem do mal. E isso também está ligado à amplitude da nossa consciência. Porque às vezes nós estamos praticando um ato negativo
E não temos consciência disso. Não aprendemos isso ainda. E daí nós estamos fazendo aquilo como certo. E olha, eu tenho 70 anos, eu já não sou tão jovem assim, eu sou menos jovem do que muita gente aí, do que a maioria talvez aqui. E olha, nesses 70 anos aí, quantas coisas eu mudei da ideia. Quanta coisa eu fiz que eu não deveria ter feito. E que eu não tinha consciência de que aquilo ali era errado. Porque o fato, a responsabilidade que a gente tem de não passar por cima dos outros, de não ferir os outros, de agir de forma que nos satisfaça, mas que não prejudique ninguém, é uma coisa muito difícil, porque às vezes a gente passa de roldão por cima de uma pessoa e nem tem consciência, e não tem consciência disso. Então é isso que nós temos que refletir, é isso que nós temos que ter conosco mesmo, paciência. Entendendo que não sendo perfeitos, que nós não sendo perfeitos, estamos sujeitos a errar. O que nós não podemos é não aprender com os nossos erros. O que nós não podemos é repetir os nossos erros. E para isso, nós temos que passar exatamente pelo autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecermos e quanto mais amplitude nós tivermos na nossa consciência, melhor nós entenderemos o nosso dever para com a vida. Essa é a reflexão que a gente tem que ter. Esse é o trabalho que nós temos que desenvolver individualmente. Ampliarmos a nossa consciência, entendermos melhor a diferença do bem e do mal, agirmos melhor dentro do bem. Porque quando a gente fala em dever, as pessoas passam meio que de... A gente passa, né? A gente passa meio que de ladinho, assim. Dever é uma coisa que puxa obrigação. E nem sempre a gente está disposto a ter obrigação. Agora, todos nós sabemos os nossos direitos. E essa é uma confusão muito pertinente, as pessoas confundirem direito com dever. Se eu tenho direito, alguém tem o dever de me dar esse direito, e não é assim que funciona. O dever, ou melhor, o direito, é aquilo que a gente pode fazer, que é permitido ser feito. E o dever é aquilo que a gente deve fazer. Aquilo que é conveniente fazer. E quando a gente fala inconveniente, a gente fala conveniente para todos. Por exemplo, nós temos o direito de levar o nosso cachorro para passear. Isso é um direito que todos nós temos. Principalmente para nós que moramos em cidades que tem muitos prédios, a gente mora em apartamentos, os terrenos são cada vez menores. Todo mundo quer sair para passear com o cachorrinho. No parque, na rua, em algum lugar. Todos nós temos o direito de sair. Ninguém pode dizer que nós não temos o direito de sair com o nosso cachorro. Mas nós temos o dever de recolher a sujeira dele. É simples. Quem age dentro desse conceito acaba entendendo direitinho o que é direito e o que é dever. Porque reivindicar direitos é muito fácil e muito cômodo. Trabalhar os deveres que nós temos para nós mesmos e para com os outros e com a sociedade em geral, entendermos que nós somos parte do universo e que as nossas atitudes, por incrível que pareça, refletem em todo o universo, porque a criação inteligente de Deus, que é o Espírito, é, antes de mais nada, um ser social. É uma criação social. É uma criação interligada psiquicamente. O que um faz, reflete no outro. Fisicamente, dá para entender com aquele negócio do efeito borboleta, que quando uma borboleta bate as asas, aquele ventinho sai, pode virar um ventão, né? Todo mundo já viu, mais ou menos, já ouviu falar desse efeito borboleta. Tudo que nós fazemos reflete no universo. Então nós temos o dever moral. Nós temos o dever moral de agir corretamente dentro das leis naturais que estão na nossa consciência.
e que nós ainda temos uma grande dificuldade de entendê-las, porque a nossa consciência ainda é um tanto quanto estreita. Ampliar nossa consciência é um processo. É um processo que requer trabalho, esforço, boa vontade e principalmente humildade de se olhar, de se enxergar com honestidade, de se olhar com um olhar crítico no sentido de entender aquilo que nós ainda não somos no que se refere ao bem. Isto vai fazer com que a gente, em se conhecendo, consiga se corrigir de maneira mais simples, mais fácil. Isso significa nós acabarmos com a ilusão de que somos melhores do que a realidade. Porque é fácil para nós nos desculparmos. E desculpar-se é diferente de perdoar-se. Desculpar-se é passar a mão por cima de si mesmo. Perdoar-se é entender que fez errado e se perdoar por entender que não sabia. Mas principalmente, a partir dessa consciência, passar então a agir corretamente, pelo menos com relação àquele fato, aquele ato, aquele pensamento, seja lá o que for. É uma reflexão profunda, mas necessária. Profunda, mas necessária. Porque nós temos obrigação, e eu já falei isso no início e disse que não era uma atitude egoísta, né? Nós temos obrigação de resolver os nossos problemas, em primeiro lugar. Porque se nós não resolvermos os nossos problemas, nós não temos condições de ajudar ninguém a resolver os seus. Mas como nós não somos, nem vamos ficar, a tosse está brava hoje, completamente destituídos de problemas, porque os problemas estão ligados diretamente ao que nós construímos, e nós construímos aquilo que a nossa evolução permite. Como nós somos ignorantes em muitas coisas, a gente constrói mal, sofre as consequências. Mas enquanto a gente está trabalhando a resolução dos nossos problemas, nós vamos descobrindo coisas que podem auxiliar outras pessoas também. Agora, se nós não procurarmos resolver os nossos, como é que a gente vai aprender? A gente pode julgar o que uma pessoa está sentindo? A gente pode julgar por que essa pessoa agiu assim ou assado? A gente sabe em que estágio essa criatura está? A gente sabe em que momento ela estava? Não. Mas se a gente se conhecer, se a gente se analisar, se a gente se autocriticar, se a gente procurar sinceramente, com muita diligência, resolver os nossos problemas, nós vamos aprendendo por osmose o que pode estar acontecendo com os outros. E daí sim, nós estaremos fortes e resolvidos para ajudar quem quer que seja. Porque é muito fácil nós imaginarmos que a nossa missão, que o nosso dever na Terra é ajudar os outros. Porque fora da caridade não há salvação. Isso é o maior lema do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. É claro que não. Nós temos que ser caridosos. Aliás, dizem, a definição de caridade é o amor em movimento. Quando nós estamos fazendo caridade, nós estamos movimentando atos amorosos, nós estamos amando, nós estamos, sabe? Então, a caridade faz parte, ajudar os outros faz parte, nós somos seres sociais. Nós dependemos uns dos outros para aprendermos, para seguirmos, estender a mão uns para os outros, isso é fundamental. Mas antes de mais nada, é fundamental nós cuidarmos de nós, nos fortalecermos, cuidar dos nossos problemas, para assim, então, podermos auxiliar os outros. Então a gente pode dizer que também o dever é, antes de mais nada, cuidarmos uns dos outros, a partir da nossa capacidade, a partir do nosso limite. Porque todos nós temos um limite. A gente bate nessa barra, né? Se o limite fosse uma barra, a gente bate nela.
a nossa obrigação, o nosso dever, um dos nossos deveres é ampliar, é levantar essa barra. Aumentar a amplitude da nossa capacidade. Ou seja, aumentar a amplitude da nossa consciência. E isso a gente consegue trabalhando em conjunto. Mas sempre se autotrabalhando. Sempre cuidando de si. Sempre se fortalecendo. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel diz assim, é uma outra definição que eu gosto muito de dever. O dever é a região moral, fala em moral de novo, ó, é a região moral de serviço, ó, trabalho. O dever é a região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela nossa consciência. Então o Emmanuel está consolidando aquilo que estava sendo dito antes. Dever está ligado à consciência e está ligado à moral. E o que o Kardec diz que é a moral? É a regra para bem se conduzir quando eu consigo distinguir o bem do mal. E o que é a consciência? É a leitura daquilo que as leis de Deus nos diz que temos que fazer. Ou seja, são as leituras das leis de Deus. Prestando atenção numa sineta que nós temos dentro, numa campainha, uma cigarra, seja lá o que for, dê um nome que quiserem, que toca quando a gente pensa ou age errado, ou que toca quando a gente pensa e age de maneira negativa. Ela toca. Tanto quando a gente age errado, como quando a gente vai agir errado. Mas se nós não prestarmos atenção em nós, como é que nós vamos ouvir essa campainha? Essa cigarra, esse toque-toque, esse alerta. Só prestando atenção em nós. Mas nós gostamos muito de prestar atenção nos outros. Essa é uma grande verdade. Os comentários que a gente mais faz é: ah, tu viu o que fulano fez? Bah, eu soube que a Beltrana... E não é nem... olha, eu não estou falando de fofoca, hein? Não estou falando de fofoca, eu estou falando de comentários. Porque a gente presta muita atenção nos outros. Prestar atenção nos outros faz parte de viver. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo na nossa volta, até para reagir contra possíveis malefícios que podem acontecer com a gente. A gente tem que prestar atenção. Mas a gente tem que prestar mais atenção em nós. Daí nós vamos saber o que fazer. Aí antes de fazer, a gente vai dizer assim: puxa vida, eu acho que eu não devo fazer isso. Puxa vida, o que eu estou pensando? O pensamento constrói, eu estou pensando uma coisa horrível aqui. Imagina se eu construir isso. As consequências que vão ter. As consequências negativas que vão ter. Como é que nós conseguimos isso? Prestando atenção em nós. Nós não podemos, evidentemente, que nos fechar para o mundo. Eu vou prestar atenção, vou me recolher a um mosteiro e vou prestar atenção em mim e rezar pela humanidade. Não vai acontecer nada, porque nós precisamos agir uns com os outros para poder progredir. Nós precisamos amar para podermos progredir. Não diz que é fora da caridade não há salvação? A caridade não é um amor em movimento, então nós precisamos desenvolver esse amor. Como é que nós vamos desenvolver esse amor? Nos recolhendo somente para dentro de nós, num mosteiro, num templo, ou seja lá no que for. Tem um ditado lá na campanha, onde eu e o Solon nascemos lá, que boi a gente agarra pelas guampas. Boi a gente agarra pelas guampas. Lá em São Gabriel, pelo menos o pessoal da campanha lá fala, ele é de caçada, que eu boto interior do interior de São Gabriel. Você não tem noção da onde o Solano saiu. Olha, é uma coisa impressionante. Mas tudo bem, você deu bem. Boi a gente agarra pelas guampas, a gente tem que enfrentar. Se fugir do boi, ele pega. Ele corre mais, ele é maior, ele tem mais força. Se nós nos agarrar nas guampas, pelo menos nós não vamos ser espetados. Estamos ali, agarrados na guampa dele. É assim que a gente tem que encarar a vida.
de frente. Esse é o nosso dever, é viver a vida. Dever é obrigação moral de podermos realizar as nossas tarefas de forma mais útil diante da vida. E para realizar isso nós precisamos do quê? Viver a vida. Tanto a vida material, como a vida moral, como a vida espiritual. Nós temos que viver a nossa vida, enfrentar a nossa vida, nos enfrentarmos. Eu vi uma palestra, eu faço uma anotação tão louca aqui, depois eu perco. O Arthur Valadares, vocês conhecem um palestrante chamado Arthur Valadares? Vocês já viram alguma coisa na internet dele? Se alguém não viu, dá uma olhadinha, é um cara bem jovem. Ele é parecido com o Haroldo de Souza. Tinha gente que pensava que ele era filho do Haroldo até. As palestras dele são bem interessantes. Hein? Não, aquele é o Haroldo de Souza. Não, é o Haroldo Dutra, eu estou falando do Haroldo Dutra. O Haroldo de Souza é outro. Eu falei Haroldo de Souza? Me desculpe, é o Haroldo Dutra. Haroldo Dutra Alves. O Arthur Valadares, ele trouxe uma frase do Khalil Gibran Khalil, que é um filósofo árabe, maravilhoso esse cara. E ele diz assim, e disse o divino, ame o seu inimigo. E eu obedeci, amei a mim mesmo. Porque nós somos o nosso maior inimigo. Porque somos nós que construímos a nossa vida. E o Khalil Gibran Khalil não era espírita. Se não me engano, ele era cristão ortodoxo. Ele era cristão ortodoxo, eu acho. Se não me engano, ele era cristão ortodoxo, mas ele era cristão. Ame o seu inimigo. E eu obedeci. Amei a mim mesmo. São duas coisas importantes que tem nessa frase. Primeiro, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por aceitarmos sugestões negativas, por reagirmos ao mal que nos fazem, por nos magoarmos, por não gostar, por odiar, por desejar o mal para o outro. Né? E segundo, de que a gente tem que se amar. Sabe por que a gente tem que se amar? Porque nós somos criação divina. Nós somos criação daquele que é causa primária de todas as coisas. Que nós, por coincidência nessa sala, todos chamamos de Deus. Mas que pode ter qualquer nome. E nós fomos criados para o bem. E nós só nos desviamos por ignorância. E quando nós nos perdoamos por aquilo que nós fazemos de errado, nós estamos demonstrando uma grande prova de amor por nós mesmos, que somos o nosso próprio inimigo. E a gente sempre amaina, a gente sempre acalma, a gente sempre amansa o inimigo da gente com atitudes positivas, porque Jesus já nos ensinou que quando a gente recebesse num lado da face, a gente oferecesse a outra. Ou seja, nunca reagiram mal com o mal. Ele não quis dizer que era para dar um tapa e tu dar outra, né? Que alguém dá um tapa na gente, a gente reage, é natural. Ele falou de forma simbólica. Agem mal com a gente não reage com o mal, a gente reage com o bem. Aí tem aquele ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. E é verdade. Então, meus irmãos, estou passando o tempo, passa por nós a necessidade de nos amarmos, de nos entendermos, de nos conhecermos. Para nós nos amarmos, nós temos que nos conhecermos. Para nós nos perdoarmos, nós temos que nos conhecermos. E quanto menos a gente se perdoar, é sinal que menos erros a gente cometeu. Mas passa necessariamente por um processo que dá trabalho, que leva tempo e que requer paciência. E paciência é tema para uma palestra inteira. E para encerrar, eu vou ler uma frase do Miramês, que é um espírito, que o João Nunes Maia sempre já escreveu vários livros desse espírito,
na obra Filosofia Espírita, que diz assim: se queremos melhorar a nossa vida, vamos orar vigiando, pensar sempre no melhor, porque nesse interesse o melhor por afinidade nos virá, nas ondas de luz que as bênçãos de Deus desprende em favor dos que o buscam. E nós buscamos Deus na nossa consciência, porque ali é que estão essas leis. Então, o nosso dever é ampliarmos a nossa consciência de forma que quanto mais ampla ela for, melhor nós teremos condições de entender aquilo que as leis naturais estão pedindo para nós. Como agirmos em conformidade com elas. E isto, repito, requer muito trabalho, muita paciência, mas com muita boa vontade a gente atinge, até porque esse é o nosso destino, chegarmos à perfeição. Muito obrigado pela paciência de me ouvir, e eu espero sinceramente que tudo aquilo que foi colocado hoje sirva para que, ao sairmos daqui, a gente possa refletir, encontrando um caminho melhor para as nossas vidas, porque afinal de contas, todos nós corremos atrás da felicidade. E a felicidade, antes de mais nada, é a consciência tranquila. É a certeza de que não estamos agindo mal com nada, nem com ninguém. Uma boa noite a todos. Depois dessas lindas palavras, é nosso dever, como diz nosso querido regente dessa casa, permanecermos cada vez mais aqui, cuidarmos do nosso corpo, para que possamos seguir esse caminho lá nos céus cada vez melhores. Isso é um dever. E a gente sabe que a gente é realmente o maior sabotador de nós mesmos. Muitas vezes é o primeiro a dizer não para nós mesmos, somos nós, não é os outros. Então, para tal agora, peço que relaxem, eleve os seus pensamentos agora, coloque a mãozinha num lugar onde vocês queiram que essa bênção, essa luz verde, energia do chakra cardíaco, emane nesse local. A vocês mesmos agora estarão pedindo, emanando bênçãos de luz e de cura. E silenciosamente, puxe o ar pelo nariz, respirem, para receber essa energia que acaba de espargir sobre cada um, para que estejamos preparados para a fluidoterapia, o nosso passe. Nossos amados irmãos, colegas já estão prontos para recebê-los aqui no Marina Longoni. Puxe o ar, respira e numa só voz façamos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.